leitura, 2 Coríntios 8. Também, irmãos, vos fazendo conhecer a graça de Deus dadas às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve abundância de seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas de sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acaba essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo, sois abundantes na fé e na palavra e na ciência, e em toda diligência em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. E nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade nesse tempo presente a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas graças a Deus que pôs a mesma solitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com eles enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isso, mas também foi escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nessa graça que nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Evitando isso, que alguém vos vitupere por essa abundância que por nós é ministrada. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de vós. Estudo sobre o capítulo 8, a contribuição aceitável de Deus. Em 2 Coríntios 8, Paulo dá graças a Deus pela generosidade que os macedônios demonstram em suas ofertas. O apóstolo destaca a voluntariedade e o desejo desses cristãos de participarem de um momento tão nobre da obra de Deus. Dessa forma, Paulo os estimula a participar mais uma vez desse privilégio e dá notoriedade à presença de Tito. Paulo ensina que a oferta é algo que exige equilíbrio. É aceitável se alguém contribui de acordo com o que pode e deseja. O apóstolo encerra detalhando como administra a entrega da oferta e o seu cuidado em fazer o que é agradável a Deus e aos homens. Se há prontidão, a contribuição é aceitável. No contexto brasileiro, alguns ministros cristãos desenvolveram o hábito de motivar as pessoas a ofertar com base naquilo que elas receberam de Deus. E em muitos casos, as pessoas são motivadas a dar acima daquilo que podem sendo induzidas a acreditar que Deus recompensará a sua fé e dará o benefício desejado. Por causa disso, muitos cristãos param de contribuir financeiramente com a obra de Deus, pois se sentem enganados. Contudo, quando lemos 2 Coríntios 8, vemos o apóstolo Paulo abordar o assunto de maneira clara e equilibrada. E algumas características sobre as ofertas precisam ser listadas. Primeiro, é preciso haver o desejo de ofertar. Deve ser de acordo com a sua renda e não deve haver sobrecarga. Além disso, a receita da igreja é tratada com muita transparência e por pessoas confiáveis. Não há nenhum tipo de obscuridade nessa área de administração. Isso nos estimula a ensinar a como a igreja e como as ovelhas estarem atentos às motivações dos nossos líderes no que se refere ao dinheiro
e na maneira como eles administram as ofertas que são entregues na casa de Deus. 2 Coríntios 9. Quando a administração que se faz a favor dos santos são necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem despercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como a bênção e não como a avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus, que em vós há, graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Estudo do capítulo 2 Coríntios 9, sua oferta é a sua semente. Em 2 Coríntios 9, Paulo continua estimulando aos coríntios a contribuírem generosamente com a igreja em Jerusalém. Ele dá vários e importantes detalhes sobre como devemos ofertar. Ele compara a nossa oferta a uma semente e diz que a nossa colheita é proporcional à nossa semeadura. Isso quer dizer que a nossa generosidade deve ser proporcional ao que temos recebido de Deus. A oferta deve ser sinônimo de alegria e não de pesar. Em seguida, o apóstolo fala sobre o que Deus faz conosco por causa das nossas ofertas. Deus é bom e generoso, não é o seu desejo que soframos danos, porém ele deseja ver a nossa atitude em relação ao seu rei. Se em 2 Coríntios 8 o apóstolo Paulo nos fala sobre como devemos ofertar, em 2 Coríntios 9 ele vai falar sobre os benefícios espirituais da oferta. Para isso ele compara a oferta a uma semente e deixa claro que a nossa colheita é proporcional à semeadura. Além disso, ele diz o quanto devemos entregar na casa de Deus. Cada um dê conforme determinou o seu coração. Isso significa o que não deve entregar o dízimo? Não. Se você determinou que essa será a sua contribuição, será aceita pelo Senhor, e se for feita com alegria. Deus ama o ofertante que oferta com alegria, que o faz porque quer e demonstrar gratidão no seu ato, não aquele que oferta por necessidade. É importante lembrar que semente, quando semeada nas condições certas, ela cresce e multiplica. Pois bem, podemos sim dizer que a saúde financeira do cristão passa por sua liberalidade. Portanto, se na sua vida a prática de ofertar ainda não existe, pense bem para que você não retenha aquilo que deve ser entregue ao Senhor como forma de gratidão e manutenção para a sua casa. 2 Coríntios 10. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco, rogo-vos, pois, que para quando estiver presente não me veja obrigada a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andassem segundo a carne. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosos em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo,
E estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência, olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie em mais alguma coisa no nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quiser intimidar-vos por cartas. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isto: quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estamos presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele quem o Senhor louva. Estudo sobre o 2 Coríntios 10, as armas da luta espiritual. Em 2 Coríntios 10, Paulo começa falando sobre as armas que tem utilizado em sua luta para pregar o Evangelho de Jesus. São armas espirituais poderosas em Deus para destruir toda e qualquer oposição. Ele não prioriza artifícios humanos, mas restringe a eficácia do seu ministério à intimidade com Deus. Ele continua dizendo que o motivo disso é que todos nós pertencemos ao Senhor Jesus. Portanto, se alguém quer gloriar-se, glorie-se no Senhor. Estamos em uma grande batalha que é exigente e longa. Na maioria dos casos, sabemos que nessa luta as pessoas não são os nossos inimigos, mesmo que muitas vezes elas nos firam com muita força. A nossa luta é espiritual. Sendo assim, as nossas armas não podem ser carnais, mas sim espirituais. Em 2 Coríntios 10, é sobre isso que o apóstolo Paulo nos exorta. Nos diz que mesmo sendo seres humanos, não podemos lutar dessa forma. É necessário aguçar os nossos sentidos espirituais e tomar posse das poderosas armas de Deus para destruir as fortalezas do diabo. Como fazemos isso? Usando a poderosa palavra de Deus. Ela é poderosa para destruir todo argumento que se levanta contra Deus e promover o arrependimento no pecador. Muitos ministros hoje em dia acreditam que o segredo está na psicologia, mas esse é um grande engano. O segredo está no relacionamento com Deus e no poder de sua palavra. Sendo assim, vamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Vamos fortalecer nosso coração com ela e fazer dela nossa canção. Que os nossos lábios gotejem a palavra, se ela é o nosso principal assunto, pela manhã, ao entardecer e à noite. Sejamos guiados pela palavra de Deus e nos revistamos do seu poder para poder lutar com confiança as nossas batalhas. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo suas
encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Não consigo ir além do seu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. No ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Meu pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer seu valor. Você é o espelho, claro que no ouro puro de Ofir. Se Deus desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não falha não vivo pela vista não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por mais uma tarde que se finda e por mais uma noite que se chega.
Venhamos te entregando, meu Pai, mais um crepúsculo nas tuas mãos, te agradecendo que possamos passar mais um crepúsculo, meu Pai, no teu altar, na tua presença, meu Pai, fazendo o teu estudo, lendo a tua palavra, louvando a ti, meu Pai. E nesse momento, como em todo crepúsculo, venho botando 3 pedidos no teu altar de bênçãos. Venho te entregando, meu Pai, os enfermos, nossas dívidas e os nossos inimigos. Venho, meu Pai, te pedindo para livrar-nos dos nossos inimigos, meu Pai, que como a leitura e o estudo de hoje falou, meu Pai, Paulo fala, que possamos, meu Pai, nós sabemos que a luta contra os nossos inimigos não é uma luta carnal, sim uma luta espiritual, meu Pai, que possamos estar abrindo nossos olhos espirituais, meu Pai, abrindo nossos sentidos espirituais para ter as armas suficientes, meu Pai, armas espirituais, pois elas sim são as poderosas, meu Pai, para nos tirar, meu Pai, de qualquer luta que tenhamos com o inimigo, qualquer luta espiritual, qualquer batalha espiritual que estando tendo nós com algum inimigo, meu Pai, seja ele físico ou seja ele, meu Pai, como sentimentos como a avareza, a inveja, o orgulho, meu Pai, e qualquer tipo de sentimento ruim que venha nos afastar do Senhor, que possamos estar jogando fora de nossas vidas, meu Pai, que possamos estar repreendendo de nossas vidas. Venho te pedindo, meu Deus, perdão se alguma vez, meu Pai, nós estamos tendo esses sentimentos, meu Pai, o sentimento de raiva, sentimento de ira, sentimento de orgulho, inveja, avareza, meu Pai, que está nos afastando de Ti, que não está fazendo o Senhor ter orgulho de nós, meu Pai, que só está tirando nós da nossa caminhada contigo, meu Pai, que possamos estar abrindo nossos olhos espirituais para reconhecer cada erro, meu Pai, cada vez que usamos esses sentimentos ruins, meu Pai, esses inimigos que apenas atrapalham a nossa vida, que também existe aqueles inimigos físicos, meu Pai, que nós não sabemos quem são, mas também sabemos que são pessoas que o inimigo usa, meu Pai, para nos tirar da nossa caminhada, então que possamos ter as armas espirituais, assim como Paulo fala em 2 Coríntios, para nos livrar deles, para tirar eles de nossas vidas, meu Pai, para que consigamos a comunhão e o crescimento espiritual em Ti, sem nos tirar da nossa caminhada. Venho te pedindo também, meu Pai, pelos enfermos, que qualquer tipo de doença que nós tenhamos, que outras pessoas tenham também, meu Pai, que possa estar caindo por terra, em nome de Jesus, meu Pai, que qualquer dor, qualquer dor, qualquer passamento mal, qualquer doença que tenhamos, meu Pai, até talvez alguma doença que não saibamos, que possa estar sendo repreendida em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que possa estar caindo por terra. Também te pedimos, meu Pai, pelos enfermos espirituais, meu Pai, se aqueles enfermos, meu Pai, espirituais que estão esfriando a sua fé, meu Pai, que nós e que essas pessoas, se estão esfriando a sua fé, estão tendo enfermidades espirituais, que possam estar se chegando a Ti, abrindo seus olhos espirituais, meu Pai, para saber que só está se afastando de Ti e possa retornar à Tua presença. Também venhamos te pedindo pelas nossas dívidas, meu Pai, que o Senhor fala na Bíblia que é melhor que não tenhamos, meu Pai, mas se fizemos alguma dívida, meu Pai, nesta terra, que possamos pagá-la, meu Pai, que o Senhor possa nos ajudar, nos abrir portas de trabalho, meu Pai, para ter a condição financeira, meu Pai, de estar lidando e tirando toda dívida, meu Pai, que tenhamos. Qualquer pessoa que estamos devendo até algum favor, devendo algum pedido, devendo alguma coisa a ela, que possamos estar pagando todas essas dívidas, meu Pai. Que possamos estar se achegando mais a Ti. E eu te oro e te entrego essa noite nas Tuas mãos, que nós possamos, meu Pai, ter uma boa noite de sono. Bota os Teus anjos de espada de fogo na porta da frente, na porta de trás, nas janelas, no telhado, nos protegendo de qualquer mal, de qualquer bicho peçonhento, de qualquer espírito imundo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.